não existe saturação de um mercado que ainda está em construção. Eu acho que assim, eu dentro desse mercado no dia a dia, dormindo e acordando nesse mercado, todo dia, Croca, surgem coisas novas que eu falo, não tem como isso estar saturado. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. No Flintcast de hoje, conversamos com Flávio Santos, o Flavinho, empresário, comunicador e autor do best-seller Economia da Influência. CEO da M-Field, ele é especialista em encontrar o match perfeito entre marcas e criadores de conteúdo. Vem participar com a gente. Opa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Flintcast, meu momento favorito aqui do dia, que é quando a gente entrevista gente muito interessante, como é o caso do meu convidado de hoje. Seja bem-vindo aí, Flavinho. Eu vou te apresentar por aqui, mas dá um alô para a turma enquanto isso. Perfeito. E aí, pessoal? Tô tão feliz de estar aqui, Crocas. Assim, você sabe que eu sou ouvinte do Flintcast no trânsito, no trabalho, de casa. É um orgulho estar aqui hoje. Muito bom. É um prazer estar com o Flavinho. Para quem ainda cometeu a gafe de não conhecer essa pessoa querida, o Flávio Santos, né? Mas Flavinho, querido para todos nós aqui do mercado. Flavinho é formado em publicidade e propaganda, tem pós-graduação em marketing digital, é best-seller, tem um best-seller que é o Economia da Influência, a gente já vai falar também sobre o livro aqui hoje, e é CEO da M-Field, que é uma agência responsável em conectar marcas e criadores de conteúdo, entre várias outras coisas que a turma da M-Field faz. O papo hoje com o Flavinho vai circular entre marketing de influência, o que ele vem percebendo dos bastidores mesmos do que vem acontecendo aqui no mercado brasileiro. E aí eu já vou jogar para você, Flavinho. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente, é um enorme prazer poder escutar cara. O que você vem percebendo no mercado, porque a ideia do Flintcast é essa, né? A gente colaborar com o mercado, colaborar com as pessoas que estão querendo profissionalizar, que nem a gente, essa nossa indústria da economia do creator. E da onde que nasceu a M-Field? Me conta um pouco desse lugar antes da gente enveredar pelos caminhos. É legal te ouvir falar, assim. É sempre bom ouvir as pessoas apresentando a gente, né? E depois que eu lancei o livro, eu percebi que as pessoas primeiro me apresentam como autor e depois como empresário. Olha que interessante. O poder de ser autor dentro desse país, né? Assim, que é, de fato, algo muito potente. Mas a M-Field, ela chegou com esse conceito, de fato, de ser meio de campo. Vem de midfield, né, assim, de como a gente poderia ser o meio de campo entre os anunciantes e os criadores de conteúdo, mas trazendo inteligência, trazendo estratégia, não só sendo interlocutor de contratação, de intermediação de contratos. E a gente sentia que faltava isso no mercado, assim. A empresa foi fundada há 7 anos atrás, em um momento que as grandes agências e os grandes anunciantes estavam entendendo os influenciadores só como mídia, né? E eles achavam que era contratar número, eles achavam que era colocar numa planilha, entregar alcance, CPM, e aquilo incomodava a gente em algum lugar, de saber que o futuro da comunicação era conteúdo, mas que eles não estavam contratando as pessoas como conteúdo, eles estavam contratando como audiência somente. E a gente falou, cara, tá faltando um player no mercado para saber fazer esse meio de campo da forma certa, assim, mais do que um intermediar, mais do que colocar o número numa planilha, o que você faz com essa pessoa, como que você humaniza esse processo, como que você traz ideia criativa ou traz o criador para a mesa. E aí surgiu a M-Field há 7 anos atrás. Muito legal. E você acha que de 7 anos para cá melhorou? Cara, mudou tudo, na verdade. Não sei se melhorou, tá? Sim. Mas eu sei que mudou tudo. Eu escuto tanto... Sim. Essa mesma dor que você está citando, né? De, puxa, ainda usa como mídia e tal, é algo que eu escuto até hoje, né? Eu percebo que a gente evolui. Acho que o mercado melhora, mas eu sinto que a gente volta, parece que para o mesmo lugar do disco, né? Sim. Puxa, ainda usa creator como mídia, influenciador como... banner, praticamente, né? Como se fosse aluguel de audiência, né? Como aluguel de audiência. O que melhorou e o que precisa melhorar, Flavinho? Eu até acho que não tem certo e errado, tá? Assim, eu não sou aquela pessoa que fica querendo apontar, olha, tem gente que está fazendo certo, tem gente que está fazendo errado. Eu acho que é um mercado tão dinâmico ao ponto da gente ir testando, né? Mas muito naquele conceito de startup de fail fast mesmo. Erra rápido, corrige e tudo mais.
o mercado está aprendendo a lidar com isso. Eu trago um capítulo no meu livro dessa discussão se o influenciador ele é mídia ou se ele é meio. E eu acho que em algum momento ele é os dois. Né? Eu acho que o formato de contratação como mídia talvez não seja tão assertivo. Mas é inevitável falar que todo mundo é mídia. Né? Se você tem audiência, se você é porta-voz de alguma mensagem, se você conversa com comunidade, de certa forma você é mídia. Agora, o comprar como mídia talvez seja errado. Claro. Né? Então, eu não acho que melhorou, eu acho que mudou. Né? E a gente está aprendendo a entender a versão 2.0 da Creator Economy, a versão 3.0, e no dia a dia a gente vai entendendo o que funciona mais e o que funciona menos. Perfeito, perfeito. Você lançou um livro, né? Eu acho que a história do livro ele é muito interessante, no meu ponto de vista, como meio, né? Como veículo, vamos chamar assim, porque ele é um momento onde você pega algo da sua cabeça e concretiza num papel, né? E ele dá uma validada de alguma forma, ele tem um prestígio de alguma maneira, você ter um livro físico de alguma forma. Acho que um pouco o que acontece com a TV também, né? Você ter algo aparecendo na TV é um prestígio, porque produzir aquilo e chegar naquele lugar é tão custoso, é tão trabalhoso que gera um prestígio. O que você sentiu que mudou, se você sentiu, a partir do momento que você lançou um livro, da maneira como as pessoas não só te apresentam, mas abrem espaço para você falar em alguma palestra, os seus clientes, isso impactou em você? Lançar um livro ajuda nisso? Crocas, assim, eu vou te falar de experiência própria, você que acabou de lançar um livro agora também. Existe o Flávio antes e depois do livro, assim. E não só do peso de autoridade, porque de fato traz. Né? Assim, eu fico muito surpreso de receber fotos de pessoas lendo meu livro dentro do ônibus, do trem em São Paulo. Já caiu uma questão do meu livro em faculdades, é impressionante isso. Quando eu resolvi escrever o livro, eu acho que foi muito menos a vaidade de ter algo documentado e muito mais me colocar naquela cadeira de como eu posso compartilhar conhecimento. Porque o mercado vem muito engrossando aquela voz de a gente precisa educar, a gente precisa mostrar qual é o caminho certo, mas poucas pessoas estão dispostas a querer educar e mostrar qual é o caminho certo. Né? Existe uma máquina de capitalismo por trás de que é muito bom um discurso que a gente sabe que deve ser feito. Mas será que a gente aplica o que deve ser feito? E aí, nesse lugar, eu pensei, como líder de uma operação de marketing de influência, eu preciso compartilhar um pouco do meu conhecimento. Né? Assim, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho lido, eu leio muito artigos de fora, artigos de comunicação e tudo mais. Eu falei, preciso escalar um pouco esse conhecimento para outras pessoas. E aí eu comecei a escrever muitos artigos no meu dia a dia, que em algum momento eu falei, cara, eu acho que começa a ter um material para conseguir formatar um livro. Né? E aí, quando eu vendi a ideia para a editora, eu comecei a fazer pesquisas que existiam pouquíssimos títulos brasileiros que falavam sobre Creator Economy. Verdade, ainda tem muito pouco, poucos. Né? Assim, eu lancei o livro tem 1 ano e meio, 2 anos. Minha preocupação inicial era que não fosse um livro datado, que perdesse a validade depois de um período, né? Até porque o mercado é muito dinâmico. O tema é muito fluido, né? O tema muda pra caramba e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu entendi que aquele material poderia ser fonte de consulta para estudantes, para profissionais, para entusiastas desse mercado, que eu acho que é super importante. E eu falo como conhecimento de causa, assim, eu formei há 16 anos atrás em publicidade, mas, obviamente, aquela época era muito diferente, não tinha matéria de digital na minha grade curricular. E eu nem estou falando de influência, estou falando de mercado digital. E as faculdades de hoje também têm poucas disciplinas que falam sobre a economia da influência. E eu falei, onde que essas pessoas vão pesquisar? Onde que elas vão ler? Onde que elas vão aprender? É importante ter algum material. Então, a ideia do livro surgiu a partir de, cara, eu preciso entregar insumo para que as pessoas estudem. Não tá? Vamos mostrar para o pessoal, quem quiser adquirir tá aqui, também pela Economia da internet, Influência. Amazon, né? Onde mais pode? Tá na Amazon, Mercado Livre, livrarias físicas de aeroporto, São Paulo, Rio. Deixa eu mostrar mais aqui para a turma. Enquanto isso, eu queria te pedir, você pode contar, vou botar assim para facilitar para todo mundo, copiar aí a capinha e tal, e depois dar uma comprada no livro do Flavinho. Eu já tenho o meu também, depois eu conto para vocês o que eu tô achando, eu já tô lendo. Flavinho, se você fosse contar o que esse livro fala, sobre qual é o seu ângulo a respeito do mercado da economia de influência? Eu trago uma perspectiva da influência para além dos moldes que a gente conhece hoje. Assim, eu acredito muito que o marketing de influência sempre existiu.
com outros nomes, com outras diretrizes, com outras metodologias. Então, eu trago um pouco do histórico desde o marketing de influência do boca a boca. Eu falo que o marketing de influência é o boca a boca 2.0. Né? Assim, é o que antes a gente pedia indicação da costureira do bairro para o amigo, perguntava para o vizinho de qual que era o restaurante bom daquela região. Hoje em dia, você se inspira nos criadores de conteúdo, nos influenciadores. Então, a influência sempre existiu, desde uma era analógica. Então, eu trago um pouco desse conceito do influenciador analógico. Tem inúmeros influenciadores analógicos que me influenciaram e que, de fato, já eram influenciadores sem saber que eram influenciadores. Né? Então, assim, eu cito dois influenciadores que, para mim, que me trazem essa lembrança. Um é Lady Di, que eu acho que tudo que ela fazia virava moda, esgotava bolsas, cortava o cabelo, virava tendência no mundo inteiro. Então, ela já era uma influenciadora mais analógica, né? Sem época de rede social, sem estar no digital. E o Jô Soares, para mim, era um cara que me influenciava muito, Crocas, assim, de textos, de livros, de artigos, do formato de entrevista. E aí eu começo a trazer um pouco desse histórico da comunicação, de como a gente já era influenciado pelo cinema de Hollywood, de como marcas começaram a ficar muito bombadas a partir de product placement dentro de novelas, de mídias tradicionais. Então, a gente traz um pouco dessa linha de raciocínio que o marketing de influência sempre existiu, até chegar nos moldes que a gente conhece de hoje. Claro. E aí, num conceito de publicidade, por isso que eu acho que o livro tem sido muito bem aceito para estudantes, para a galera de comunicação, porque é um livro que traz uma leitura leve e você não precisa ser profissional da área para entender o que eu conto aqui. Você entende a lógica do que Você tá entende a propondo, lógica. Né? E até nesse sentido, Flavinho, eu vejo que hoje em dia o mercado está... Da gente, ele vem misturando tudo novamente, né? Ele tem ali um novo jogo acontecendo e rolando. Eu queria caminhar para dois temas contigo. Um eu percebo muito que muitas vezes eu escuto pessoas me perguntando e falando que o mercado da influência está saturado, né? E a minha resposta normalmente é porque eu acho que a maneira como está sendo olhada é para que ele salve a publicidade. Exato. E que eu não acredito nisso. O mercado da influência e dos creators, ele não veio salvar a publicidade. Ele faz parte de uma transversal que também trabalha com a publicidade. Perfeito. Eu queria escutar um pouco de você sobre isso. Assim, você acha que está saturado? Você acha que tem... Qual o caminho aí de aperfeiçoamento que a gente tem que colocar em prática como líderes de mercado e com as pessoas que estão escutando a gente também e assistindo a gente, Perfeito. Que deveria dar uma cutucada na turma? Eu acho assim, tudo que está em crescente, em algum momento pode se esbarrar nesse critério de saturação. Né? E eu acho que são conceitos completamente opostos. Não acho que o mercado está num flat de não crescer e que ninguém aguenta mais falar de influenciadores e contratar influenciadores, mas eu vou numa linha de raciocínio parecido com a sua. O maior problema das marcas e de quem está de fora é entender ou achar que o influenciador vai esgotar produto, que o influenciador vai fazer a sua empresa bombar, que o influenciador vai fazer campanhas que vão trazer resultados, KPIs e conversões maior do que qualquer outro tipo de mídia, e não é isso. O marketing de influência, ou o marketing de conteúdo, que é o que eu acredito, o influenciador ele é parte dessa estratégia, né? Ele, de fato, é mais uma linha de uma estratégia de comunicação. Assim como as mídias tradicionais, assim como o boca a boca, assim como o outdoor, televisão, rádio, ou qualquer outro caminho que a marca decida escolher. Tem marcas que já nasceram nativas digitais e que talvez apostem em caminhos únicos ligados ao digital, ligados a influenciadores, e, de fato, isso traz muito resultado. Mas nenhuma empresa foi vencedora ou bateu meta colocando seu outdoor na rua. Nenhuma empresa que só fez rádio e televisão conseguiu esgotar seus produtos na loja. E nenhuma empresa vai só fazer influenciador e vai dar muito certo. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro exercício que o mercado tem que entender. Ele é parte de uma estratégia, ele não é a estratégia. Né? Então, isso é um dever de casa que a gente tem que, o tempo inteiro, colocar na cabeça das pessoas que a gente tem conversado e que a gente precisa entender. Mas eu vejo que, num processo de evolução natural desse mercado, a gente também não só está aprendendo a entender quais são os caminhos, mas não existe saturação de um mercado que ainda está em construção. Eu acho que, assim, eu dentro desse mercado no dia a dia, dormindo e acordando nesse mercado, todo dia, Croca, surgem coisas novas que eu falo, não tem como isso estar saturado.
É formato de educação com influenciadores, é construção de comunidades, é UGC, é criador de conteúdo nos bastidores, é criador de conteúdo criando suas próprias marcas, porque o mainstream talvez entenda o mercado de influência de um feed 3 stories, né? Que talvez, de fato, pode estar saturado nesse formato tradicional. Mas só que eu já listei 5 possibilidades novas que talvez as pessoas nem estão pensando, ou as marcas talvez nem estejam preparadas para trabalhar nesse novo momento 2.0 do mercado de influência. O meu livro quase chamou um feed 3 stories, tá? Porque eu queria trazer esse conceito de até quando isso é sustentável, né? Da marca querer te comprar um feed, te querer comprar um Reels, te querer comprar stories. Não é isso que a gente vende. A gente vende narrativa, e a gente vende narrativa contada por pessoas, né? Então, a gente não está vendendo espaço, a gente está vendendo storytelling nesse caso. Então, quando talvez se olha sobre essa ótica de comprar o formato tradicional, eu acho que a gente talvez pode se esbarrar num formato de saturação. Sim. Isso é inquestionável. Mas a gente está vendo todas as marginais de possibilidades que esse mercado permite, né? A gente tem a Flint aí como um novo formato, a gente tem outros tamanhos de influenciadores com outros propósitos dentro de campanha, a gente tem o formato de construção de comunidade que para mim é super potente dentro desse mercado, que as marcas não estão nem sabendo fazer, né? A gente tem o formato de influenciadores trabalhando de media for equity, criando suas próprias marcas, que fora do Brasil já é muito grande e muito potente isso. Então, eu acho que é importante a gente olhar um 360 para além do feed 3 stories mesmo. Perfeito. Eu acho que até muito se fala, a gente tira muito sarro do um feed e 3 stories, porque é como as agências têm contratado naquela pastelaria, né? Tem sido uma coisa do tipo, pede lá um feed 3 stories para esse creator, manda um roteiro para ele, faz tal... E assim, gente, não funciona. Sim. Não funciona. É rasgar dinheiro, né? A gente pode falar isso. Depois vai ficar dizendo que o mercado não funciona, que a estratégia não funciona. Isso não é estratégia, né? Um feed 3 stories não é estratégia. Isso é pastelaria. Então, assim... Se quiser uma dica, escutar mesmo, se quer que dê certo o negócio, não vá por esse caminho. Chama o creator, chama o talento que é ao redor, o roteirista, sim. né? Porque a Creator Economy não é só o creator que está na frente, né, Flavinho? Acho que é um ponto importante para a gente trazer também. Existe um ecossistema inteiro. Quantos profissionais tem na M-Field hoje? A M-Field hoje nós somos em 70 pessoas. Olha só, é muita gente. Todos especialistas em Creator Economy. Isso é muito importante falar, Muito que eu acho que faz muita diferença. Há 2 anos atrás, Crocas, eu quis formar todos os meus funcionários numa faculdade de economia da influência. Eu matriculei todos eles porque eu queria que, da recepcionista ao C-level, todo mundo entendesse da mesma linguagem. Porque é muito importante que o meu jurídico sabe o que precisa ter no contrato de um influenciador. Que a minha recepcionista entenda o mercado que ela está trabalhando. Que a minha C-level consiga envelopar produtos novos. Então, quando a gente fala de economia da influência, de fato, a gente está contando um pouco de todo o ecossistema que está para trás do mercado de influência. O influenciador, ele é ponta desse ecossistema. A gente precisa do roteirista, a gente precisa do videomaker, a gente precisa do editor, a gente precisa do time de back-office para fazer aquilo acontecer, a gente precisa do intermediador, do agente, do manager, para tirar aquilo do papel. E o influenciador, ele é personagem. Eu sempre faço uma analogia com novela, que talvez é um formato que as pessoas estão mais culturalmente habituadas a entender, tanto no processo criativo quanto do ecossistema. Para mim, a estratégia de influência ela tem que começar com conteúdo. E depois, com a dor do conteúdo bem resolvido, você tem que escolher o influenciador, que é o mesmo formato de novela. O autor de novela, primeiro, ele escreve a sinopse da novela e depois ele escolhe qual ator que vai encenar cada personagem. Às vezes ou outra, ele escolhe primeiro o ator, mas, enfim, primeiro você conta a história, depois você entende quem vai dar vida para aquela história. E no mercado de influência é a mesma coisa. Eu via outros players, ou num passado recente, as pessoas escolhendo um influenciador sem saber o que ele ia contar. Pelo número. Só sabe pelo número, pelo nome, pelo hype, sem saber qual a dor que ele ia resolver ali. E eu acho que uma boa história pode ser contada por qualquer influenciador, mas qualquer influenciador não conta uma boa história, né? E aí, quando a gente traz essa analogia de novela também para o mercado de ecossistema, a gente vê a novela linda, os atores belíssimos na televisão, mas por trás daquela câmera tem tanta gente trabalhando,
fazer aquilo acontecer, e o mercado de influência é a mesma coisa. É Então, isso. é um ecossistema de muita gente. E quando a gente fala de educar e preparar o mercado, é para além do criador de conteúdo também. Uhum. A gente precisa ensinar os roteiristas a linguagem, a gente precisa ensinar o estrategista a definir quais são os melhores canais. Essa campanha ela é para o Instagram, para o TikTok, para o LinkedIn, para o X. A gente precisa entender esses formatos. E se as pessoas que estão trabalhando por trás dos influenciadores também não entenderem quais são as melhores metodologias, os melhores formatos, a gente, de fato, sempre vai colocar a culpa no criador de conteúdo, né? Que a gente sabe que precisa se educar, oxigenar, estudar, que é muito importante, como qualquer profissão. Não profissão, porque eu acho que isso é parte do processo. Mas as pessoas que estão como parte da equipe também precisam entender quais são os melhores caminhos, né? Sim, faz todo sentido. E aí a gente vê uma movimentação do mercado recente, né? Que foi a compra da BR Media, Sim. né? Uma agência, também uma broker, né? Posso chamar assim, que faz intermediação entre marcas e criadores e talentos, enfim. E eles foram adquiridos pela Talent, né? Que é uma super agência, também um grupo muito grande. Como você vê essa movimentação e o que passa de agora em diante a acontecer, né? Porque agora tem outras agências no mesmo porte ou no mesmo tipo de serviço, como a própria Mfield, Sim, né? Que sim. está nesse mesmo campo, obviamente com seus diferenciais, cada uma tem um diferencial, mas como business raiz está dentro desse lugar. O que você nota daqui para frente que pode acontecer? Qual a sua avaliação sobre esse movimento? Eu vejo que tem caminhos muito parecidos com o mercado tradicional da comunicação. Assim, quando a gente fala de grandes grupos de agências, WPP, Publicis, Omnicom, em algum momento elas se juntaram para criar alguns monopólios de juntar empresas e agências que tinham sinergia ou complementaridade de sinergia de trabalho, né? Alguma era especialista em digital, outra em criação, outra em compra de mídia, enfim, como que a gente cria grupos que o meu cliente consiga transitar no 360 e esse dinheiro ficar dentro de casa, né? Eu acho que são premissas de um novo capitalismo que você junta grupos que entregam soluções complementares. Isso é normal no mundo inteiro. E eu acho que o mercado de influência vai para caminhos parecidos. Assim, a gente vê movimentos de agências independentes que são super relevantes, né? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp que trazem esse discurso da não dependência de participação de grupos, que também são pontos legítimos, né? Mas eu acho que empresas com sinergia vão se aproximar, né? Não sei se essa aproximação são M&As, são compras, são aquisições, são fusões brancas, mas eu acho que quando se pensa em serviços complementares, as pessoas vão se criar redes de comunidades vizinhas do que a gente pode entregar juntos para parceiros de negócios, né? Quando a gente vê movimentações parecidas a essas que você trouxe, eu acho que valida um pouco essa tese de que, cara, a frente tem uma solução, a Mfield tem uma solução, a outra empresa tem uma solução. Em que momento essa solução pode ser vendida em conjunto para um parceiro? Será que esse mesmo parceiro que me compra é o parceiro que te compra? E a gente pode aumentar esse cheque de alguma forma? Então, o conceito de comunidades talvez também vai trabalhar para o trade, né? A gente criar soluções complementares com diversos formatos de junção, tem N possibilidades, mas para que a gente consiga entregar mais valor para o cliente final, de forma a ele conversar com menos pessoas e ter mais soluções. Né? Porque isso para o cliente também é uma loucura, né? Ele acaba tendo que, muitas vezes, né, para a gente contextualizar, imagina uma marca que vai contratar alguns serviços da Creator Economy, tem que contratar da empresa A, da B, da C, da D, e quando vira uma bagunça, já é uma bagunça, né? Porque, assim, não vamos achar que tá tudo perfeitinho dentro das empresas, assim, ainda tem um ralacoco de organização e tudo mais, que é a essência do trabalho, né? A comunicação. Tem uma dor, Crocas, muitas vezes das empresas não saberem nem comprar esse serviço, não saberem nem brifar, nem pedir e saber o que elas querem. É claro que a gente sabe de empresas que estão num nível de maturidade muito grande, que já trabalham com isso e que já têm profissionais que consigam entender o valor disso, que esse é um ponto importante também, do quanto o profissional que senta na cadeira de contratante também precisa se oxigenar. Perfeito. Né? Eu tenho investido muito em fazer conteúdos para universidades, faculdades, SPM, PUC, enfim, e outras, porque eu acho que esse estudante que está formando, em algum momento ele vai ser meu comprador.
As empresas estão buscando esses nativos digitais para sentar em cadeiras de C-levels, claro, com as suas devidas crescimentos de cargo. Mas esse cara que nasceu conectado, ele já tem uma visão de saber comprar esse novo formato de publicidade. Sim. Diferente do C-level, do CMO, que está numa cadeira há 30 anos e que talvez vai optar por formatos tradicionais que não tem certo e errado de novo, mas está menos preparado para comprar o marketing de influência. Né? Não, faz todo sentido, todo sentido. E, Flavinho, hoje dentro da M-Field é você e você tem outros sócios. Sim. Como fica a divisão entre vocês? Assim, o que cada um administra, Sim, né? sim. Porque é uma junção de forças, certo. né? Você sabe assim, Crocas, a gente... Eu costumo falar que há 8 anos atrás a gente estava brincando de empreender, né? Mas a brincadeira ficou muito séria. Né? Eu acho que quando você tem um nível de robustez, de colaboradores, de contas, de concorrências ganhas, de fato a gente precisa trazer outros profissionais para conseguirem administrar aquilo junto com a gente. E eu acho que esse é um dos maiores ativos de um CEO de empresa, contratar pessoas que são melhores do que ele. Né? E quando eu desbloqueei isso na minha cabeça, eu comecei a entender que a gente precisa delegar muitas funções para que aquela empresa consiga crescer. Hoje nós somos 4 sócios dentro da M-Field, cada um cuida de uma operação. Eu fico com o olhar do core principal, que é a M-Field, estratégia, concorrências, grandes contas e tudo mais. Os outros vão criando produtos e sendo fonte de abertura de negócios, novos negócios. Então, a gente tem outros produtos dentro de casa que cada um vira o mini CEO daquele produto, dentro daquela operação, com independência de tomada de decisão, com independência de entender quais são os melhores caminhos para aquela operação dentro da holding M-Field, vamos dizer assim, e a gente consegue entender que cada um tem as suas responsabilidades de geração de receita, de contratação de pessoas, de parcerias estratégicas, e cada um vai para um lado, mas todo mundo pensando no ecossistema M-Field. Como que a gente pode trazer e envelopar produtos que vão agregar valor para o ecossistema M-Field, que o cliente pode comprar, que a marca pode entender que agrega valor, que a gente pode entender que é interessante para o nosso posicionamento como ecossistema, de marketing, de crescimento de market share. Então, cada um traz um olhar ali. E o legal disso, eu acho que essa é a parte boa de ter sócios. Exato. Você conseguir dividir funções, né? A gente tem background muito diferente, mas eu acho que esse é o samba da empresa. Né? Assim, um tem background de esporte e olha o marketing de influência dentro do esporte. Um outro tem background de negócios e olha o marketing de influência dentro de um espectro de internacionalização. Eu sou o cara que talvez entenda do mercado publicitário brasileiro, entende como que as marcas estão se comportando. Então, cada um, com esse olhar diferente, traz soluções que agregam para o ecossistema principal. Isso é a parte boa. É muito legal, porque aí você vai usando a diversidade ali, da diferença Exato. de raciocínio, de conhecimento, para poder crescer um negócio. Exato. Flavinho, vocês já fizeram muitos projetos super legais, né? Vocês trabalharam com campanhas que a gente lembra desde super influenciador do TikTok, né? Quais que você gosta mais? Assim? Cara, esses dias me perguntaram o que é uma campanha de sucesso para mim, assim, da M-Field ou não. Eu acho que campanha de sucesso é a campanha que fura bolha, né? Que talvez as pessoas vão comentar comigo sem saber que eu participei daquele projeto. Sim. A gente tem algumas campanhas históricas dentro da M-Field, não necessariamente de passados recentes, assim, mas a gente fez a última campanha com o Paulo Gustavo, por exemplo, para Consul, que foi uma campanha incrível. Foi uma websérie de vídeos naquele tom dele de humor, que ele fazia vídeos de 4, 5 minutos por um Instagram, numa época que a gente acreditava mais nos short vídeos do que nos vídeos longos. E eram vídeos muito grandes de publicidade, que as pessoas chegavam até o último minuto do vídeo sem saber que aquilo era publicidade. Mas aí, pela genialidade da construção de conteúdo, pela genialidade do ator como um todo... E era uma campanha que eu falo de furar bolha porque eu escutava parentes, familiares comentarem daquela campanha sem saber que eu tinha participado. Então, eu falei, então chegou no público que precisava. Né? Essa é uma campanha que a gente gosta muito de contar. Recentemente, a gente fez uma campanha para Nubank também, com o Leslie, um personagem do The Office. Foi uma campanha incrível que a gente criou com o Nubank para desenvolver um produto, para
divulgar um produto deles de pessoa jurídica. A gente trouxe o Leslie de Hollywood para o Brasil, montamos uma papelaria dentro da Vila Madalena para contar um pouco mais do sonho dele de se aposentar na série e abrir um negócio próprio. Então, a gente trouxe um pouco do personagem do seriado The Office para a campanha e funcionou super bem. E eu gosto dessas campanhas que talvez façam esse intercâmbio do offline com o online. Esses projetos mais transmídia, que funcionam muito no digital, mas que reverberam muito no PDV e no offline. Eu acho que esse é o tipo de campanha que me dá aquele tesão de falar assim, cara, isso vale a pena. As pessoas gostam, elas curtem, elas compartilham, mesmo sendo uma publicidade. E eu tenho alguns cases que talvez permearam um pouco esses critérios ali que a gente tem orgulho de contar. Acho que tem sempre um elemento de relevância cultural, né? Exato. Dentro do processo. Exato. Esse do The Office é uma relevância cultural, total. as pessoas já estão conectadas com aquela emoção daquela personagem, né? Vocês surfaram conectadas e era um personagem que conversava muito com comunidades, assim. Séries como um todo conversa muito com comunidade, né? Sim. Quem é fã de série é muito fã de uma série, maratona, indica e tudo mais. E quando se tem uma marca que talvez converse muito bem com esse público, como que você traz um pouco dessa paixão, desse brand lover ali, para a realidade da marca? E você conta uma história a partir daquilo. Então, é você embarcar numa autoridade que já existe e emprestar essa autoridade para a comunidade da marca e trazer isso um pouco para o offline. Assim, eu sou um cara muito do processo humanizado de influência, Crocas. Eu acho que esse é um grande ativo desse mercado. Assim. A gente fala muito de digital, mas não existe marketing de influência se não existe o offline. Sabe, assim, e se não existir o processo humanizado. É uma comunicação de homem para homem, né? É uma marca administrada por humanos que está querendo comunicar por uma comunidade que também são de pessoas. Olha, então, você precisa humanizar um pouco desse processo. E eu acho que mesmo que seja um produto 100% digital, a gente tem que trazer um pouco para a realidade de aterrissar isso para um offline de alguma certa forma, né? Então, sim, faz todo sentido. A gente não vive só no digital. Exato. Né? Não existe isso, né? A gente Exato. está o dia inteiro circulando entre vários meios. Exato. A gente passa muito tempo conectado. Isso é hoje inevitável. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa que fala que o brasileiro passa 18 horas por dia conectado. Uau. É muito tempo, né? E a gente só perde em tempo de conexão para as Filipinas. Caramba. Assim, comparando um dado mundial, assim. E a gente passa muito tempo rolando feed e olhando... WhatsApp também. WhatsApp. Muito, né? Que é assim, eu estava conversando há um tempo atrás com a Bia Botese do Meta, e ela falava um pouco do como o brasileiro transformou o WhatsApp em rede social. Muito, completamente. Né? Assim, o que a princípio era para ser um aplicativo de mensagens virou uma rede social. Ao ponto das pessoas criarem grupos com elas mesmas para salvar documentos e tudo mais. Eu me lembro quando eu trabalhava no Instagram, eles foram fazer lá na Califórnia uma reunião, um focus group, vamos chamar assim, com os funcionários brasileiros que usavam o WhatsApp. Certo. E o nosso pedido, quando a gente chegava lá, todos falavam a mesma coisa, que era, eu queria no meu Instagram poder mandar para o WhatsApp. Sim. E as pessoas não entendiam, porque eles não usam muito o WhatsApp nos Estados Unidos, né? E o produto é nos Estados Unidos. Sim. E a gente dizia, se vocês tivessem um botão no Instagram para eu compartilhar pelo WhatsApp, seria incrível, seria incrível. E eles resistiam àquilo, do tipo, mas do que essas pessoas estão falando, né? Para que eu vou Mas o hábito de consumo do brasileiro é muito diferente, né? E tem agora, sim, né? De tanto o brasileiro encher o saco para que tivesse, eles tiveram que fazer... Eu até acho que eles testam no Brasil algumas soluções, né? O Brasil é um país super importante para hábito, né? A gente adota e reinventa, muitas vezes, reimagina a maneira como aquilo foi pensado, de alguma forma. Flavinho, eu queria tentar ver se você dava um geral para a galera sobre como você vê o mercado agora, para onde você imagina que a gente possa ir e o seu desejo de onde a gente deveria ir de acontecer, porque é diferente o nosso desejo do para onde ele vai, né? Infelizmente, quando combinar, vai ser perfeito. Mas se puder dar esse geralzão para a turma, eu ficaria muito feliz. Chegando aí no... Passa rápido. Já está acabando, não é muito possível. rápido. Parece que tem que fazer uma segunda temporada aí para a gente contar mais história. Tem muito assunto, né, Flavinho? Crocas, eu acho que assim, é um mercado que é até difícil a gente ser o Midas de prever qual é o futuro desse mercado. É uma pergunta que mais me fazem, assim.
No meu livro, eu termino o livro falando 15 bilhões de razões para você investir em marketing de influência, mas sem fazer promessa do que vai acontecer, do que vai bombar. Eu acho que tem alguns caminhos que eu acredito que são inevitáveis desse mercado fincar uma bandeira. Assim, eu tenho acreditado muito no poder de construção de comunidades dentro do marketing de influência. Eu não acho que esse mercado vai se sustentar sem esse olhar de a gente precisa construir comunidades para além de querer falar com todo mundo, né? Eu vejo um movimento muito forte dos criadores de conteúdo assumirem outros papéis dentro dessa economia, não só de interlocutores, de atores, de personagem, talvez quererem sentar um pouco por trás das câmeras, no back-office, entender o processo criativo e tudo mais. Eu nem gosto de banalizar o processo de cocriação, todo mundo fala vamos cocriar e tudo mais, mas eu acho que o mercado brasileiro não está pronto para cocriar. Né? Assim, às vezes a gente até quer, Sim. que é o que você está trazendo aqui como o que a gente queria que fosse melhores caminhos. Mas o influenciador não está pronto para cocriar, sem generalizar, obviamente, e as marcas não estão prontas para cocriar. Porque o processo cocriativo, para mim, ele tem duas premissas: ouvir e falar. Muitas vezes as marcas querem cocriar, mas elas só querem falar, elas não querem ouvir. O que funciona para aquela audiência, qual é o tom de voz daquele influenciador, quais os perfis de conteúdos que eles gostam de postar. Ela quer comprar um espaço, né, que você leia um pitch e publique para a sua audiência. Então, isso não é cocriação, né? Então, assim, a cocriação seria, de fato, uma premissa, para mim, de requisito, mas a gente entende que é um processo até as pessoas se adaptarem com isso. Então, comunidade, influenciadores apostando em outras cadeiras para além de atores, personagens e interlocutores nesse caminho. Eu acho que tem esse movimento das marcas, de fato, virarem produtoras de conteúdo. Isso eu acho que é uma tendência que quem não está fazendo isso já vai estar fora do game nesses caminhos. Eu vejo cada vez mais os perfis das redes sociais sendo menos das marcas serem menos vitrines, menos falando de produtos e mais entretenimento, porque eu acho que a rede social também é entretenimento. Sim, não é só vende, compra e tudo mais. E tem um movimento que talvez casa muito com o seu discurso atual, que são publicidades no skip, né, sem interrupção. De como a gente consegue inserir produto, publicidade, solução dentro de conteúdo sem necessariamente aquilo se tornar, olha, compre agora, você que está assistindo aquele conteúdo que você tanto gostava, agora compre aquilo. Então, eu acredito muito nesse conteúdo no skip mesmo. Assim, essa geração nova, ela nasceu preparada para pular publicidade, né? Assim, você vê crianças que elas vão direto no botão do YouTube de pular publicidade, porque elas não querem ser interrompidas. Mas se aquilo é natural, é orgânico, e as marcas entendem como fazer isso, e aí tem milhões de formatos, obviamente. Eu acho que, de fato, a gente vai conseguir fazer um conteúdo que gera conversão, mas sem interrupção. Muito bom, muito bom. Eu avisei que ia ser uma aula, que ia ser um bom papo. A gente vai chegando aqui no final desse Flintcast, papo super gostoso com o Flavinho. Recomendo que vocês acompanhem ele no LinkedIn, no Instagram, acompanhem a Mfield também, que vem aí desbravando a gente a ajudar a encontrar maneiras saudáveis, né, de ter esse mercado funcionando e trabalhando bem, com as pessoas tendo um ganha-ganha, porque faz parte da Creator Economy, claro. O ganha-ganha, né, Flavinho? Sim. A economia antiga era aquela onde a gente tinha alguns ganhando e outros sofrendo. A gente não quer mais isso, E né? só isso que faz a economia, de fato, ser uma economia, porque não existe economia de uma empresa só. Né? A economia são vários players, várias soluções entregando solução para um ecossistema. Então, às vezes, a gente fica pregando, pertenço à Creator Economy, mas eu não quero colaborar com outros players. Então, isso não é economia, não é ecossistema. Já não está na Creator Economy. Né? É uma colaboração real, não é papo furado. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Fica à vontade para se despedir da turma, lembrando do livro do Flavinho, para vocês conhecerem, lerem, se informarem mais. E obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Fica aí o convite para que a gente consiga se interagir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e tudo mais. Eu quero trocar com quem está assistindo, com parte dessa audiência. Parabéns aí pela Flint, desse projeto incrível. Acompanha esse cara, viu, gente? Você é dos bons. Vamos nessa. A gente encerra mais um Flintcast com esse papo super gostoso. Aguardo vocês para o próximo entrevistado ou entrevistada, que eu não vou contar quem é, para você ficar bem curioso. Então, até mais. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.